Olá, bem-vindo ou bem-vinda à última aula do curso, o desenvolvimento do sistema completo do robô. O modelo do robô utilizado como referência no estudo pertence a uma categoria chamada SMARS. SMARS é um acrônimo de Screwless Screw Modular Assemblable Robotic System, sistema robótico montável, modular com ou sem parafusos. Ele foi projetado pelo usuário Tristan na plataforma Thingiverse. Agora, as partes eletrônicas fundamentais do modelo são explicadas. Primeiramente, a parte básica do robô, o chassi, é composta pelos seguintes componentes eletrônicos. Uma placa Arduino, porém utilizaremos a placa Deutsch SP32 Dev Kit V1 contendo o microcontrolador SP32. Uma placa chamada L298P Motor Shield. Ela tem a função de controlar motores e pode manipular até 2 motores de corrente contínua em simultâneo. Como no momento da criação deste tutorial não há uma placa como esta para o ESP32, utilizaremos a placa controladora de motor A4988, já estudada em aulas anteriores. Um conector PP3. Numa extremidade possui uma conexão para uma categoria de bateria chamada PP3. E na outra extremidade um conector macho chamado jack ou conector de energia coaxial. 2 micromotores de engrenagem de metal também chamado N20, com 150 RPM, revoluções por minuto. A tensão utilizada por esta categoria de eletrônico pode variar entre 3V, 6V e 9V. Ele utiliza corrente contínua. Como este modelo não está disponível no OCUI, utilizarei o motor de passo fornecido pela plataforma semelhante ao modelo NEMA 17, já estudado em aulas anteriores. Já neste momento, lista-se as partes modulares do modelo. Estas partes são montáveis e opcionais. São inseridas normalmente na parte dianteira ou traseira do robô. Elas são: sensor ultrassônico HCSR04, já estudado em aulas anteriores, e disponível na plataforma OCUI. Sensor infravermelho Q032. Não há este sensor no OCUI, então utilizarei o sensor HCSR501. Antes de iniciar a aula, é preciso fazer algumas observações. Observação 1. A categoria de motor utilizado no projeto difere da categoria de motor da plataforma OCUI. O motor de passo bipolar do OCUI possui 4 terminais, enquanto o micromotor de engrenagem de metal do modelo possui apenas 2. Observação 2. Através das imagens do módulo e também pelos requisitos de compra, o robô utiliza apenas uma bateria de 9 volts e seu chassi tem tamanho específico para este tipo de bateria. Devido à limitação dos recursos disponíveis na plataforma OCUI, chegou-se à conclusão que este projeto do robô é teórico, didático e, na prática, é pouco convencional e precisaria ser adaptado. Um exemplo desta situação é que nos projetos de robôs com rodas motorizadas, normalmente, é utilizado um motor comum. Apesar disso, no OCUI não existe um motor além de motor de passo, o qual tem a vantagem de ser muito preciso, porém é caro e não se aplicaria nesta situação. Outra questão é a falta de bateria no simulador. Logo foi decidido utilizar o microcontrolador ATIN85 para simular o funcionamento da bateria, fornecendo energia para o circuito. Para concluir, apesar do funcionamento do sistema no OCUI, num projeto real, o motor de passo deverá ser substituído por um motor comum enquanto o microcontrolador ATIN85 seria substituído por uma bateria de 9 volts. Além disso, a placa controladora de motor de passo A4988 deveria ser substituída por outra placa controladora. Explicadas essas questões, explicarei o circuito elétrico. Primeiramente, adicionarei o microcontrolador ATIN85 para simbolizar uma bateria de 9 volts conforme explicado anteriormente. No momento da criação desta aula, microcontroladores não podem ser adicionados pelo botão convencional. Logo, para a realização desta tarefa, é necessário copiar o seguinte código JSON, definidor do microcontrolador ATIN85. Atenção! Ele precisa ser inserido após o código que representa o ESP32. Essa ação é necessária,
pois observou-se que o simulador visa executar o código do primeiro microcontrolador existente no código JSON. Neste momento, posso adicionar o sensor ultrassônico e o sensor infravermelho também. Agora, adicionarei os dois motores bipolares que na realidade simbolizam motores simples de corrente contínua. Para controlar os dois motores, por simplicidade, usarei dois drivers de motor de passo. Falarei sobre as ligações entre o ATINI85 e o ESP32. Conecta-se o pino VCC do ATINI85 no pino VIN do ESP32. Depois, o pino GND.1 do ESP32 é ligado ao pino GND do ATINI85. Na verdade, este circuito é indiferente para a simulação no OCUI, porém a ideia é criar uma imagem de como o ESP32 se conectaria a uma fonte de energia com uma bateria de 9V, representada pelo microcontrolador ATINI85. Agora descreverei as conexões entre o driver direito, motor de passo direito, ESP32 e ATINI85. O terminal VCC do ATINI é conectado ao pino VDD e reset do driver. O pino D12 do ESP32 é associado ao pino DIR do driver. O pino D3 é conectado ao pino STEP. O pino D4 é ligado ao pino MS1. O pino D2 é associado ao pino MS2. O pino D15 é conectado ao MS3. O pino 2B do driver é ligado ao terminal A- do motor de passo. O pino 2A é associado ao terminal A+. O pino 1A é conectado ao terminal B+. O pino 1B é ligado ao terminal B-. Neste instante, descreverei as ligações entre o driver esquerdo, motor de passo esquerdo, ESP32 e ATINI85. As ligações no lado esquerdo são iguais às ligações do lado direito, com exceção do pino DIR, para ser possível utilizar direções diferentes simultaneamente nos dois motores.
O terminal VCC.IN é ligado ao pino VDD e reset do driver. O terminal GND é conectado ao pino GND. O pino D14 do ESP32 é associado ao pino DIR do driver. O pino D13 é ligado ao pino STEP. O pino D4 é conectado ao pino MS1. O pino D2 é associado ao pino MS2. O pino D15 é ligado ao MS3. Te desafio a perceber o que está faltando no circuito do driver direito. Se quiser, pode pausar o vídeo. A resposta é a ligação do ground do ATIN85 com o ground do driver. Aqui. Nesta altura, cuidado com as ligações entre o driver e motor de passo, visto que apesar de serem a mesma que o motor direito, o motor está espelhado. O pino 2B do driver é ligado ao terminal A- do motor de passo. O pino 2A é associado ao terminal A+. O pino 1A é conectado ao terminal B+. O pino 1B é ligado ao terminal B-. Agora que o circuito das partes principais do robô foram construídas, é possível conectar um dos dois sensores, partes modulares. Primeiro, a conexão com o sensor infravermelho passivo será criada e o código para este circuito será desenvolvido. Então descreverei as conexões do sensor infravermelho passivo HCSR501. O terminal VCC do ATIN85 é ligado ao terminal VCC do sensor. O terminal GND é conectado ao terminal GND.
O pino 23 do ESP32 é associado ao terminal out do sensor. Bem, esta aula já ficou bem longa. Ela será terminada neste ponto devido à organização dos módulos. Na próxima, escreverei o código para este circuito funcionar conforme almejo. Até lá!